Programa Encontro Saudável. Oferecimento COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. A vida renasce a cada dia. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Lelena Home Design. Aqui você se sente em casa. E Baidene Salão. Profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar. Olá, como vai? Esta semana a gente preparou um programa muito especial para você. A gente vai falar sobre cirurgia bariátrica com um cirurgião do aparelho digestivo que é especialista nesse tipo de cirurgia. Você vai saber os mitos e verdades e também como a cirurgia bariátrica pode ajudar aquelas pessoas que têm obesidade grau 3 ou doenças associadas chamadas comorbidades. Você reparou também que o nosso estúdio está novinho em folha, quanta coisa bonita, né? Então, eu vou conversar com os arquitetos responsáveis por toda essa mudança e você vai conhecer um pouquinho mais a história de cada um deles. E claro, tudo isso com a nossa super querida Lelena Home Design, uma parceira para ninguém botar defeito. No quadro Guta Te Ajuda, mais uma receita especial e rápida para você incorporar no dia a dia. E também você vai conferir o lançamento da NET TV HD em Cascavel, inovações no setor de serviços convergentes via cabo para Cascavel. Tudo isso a partir de agora no programa que fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, gente, nós vamos começar o Encontro Saudável dessa semana falando sobre um assunto que normalmente as pessoas têm muita curiosidade. E a gente fica pensando, né? Quais são os mitos? Será que é verdade? Será que não é? Tudo sobre cirurgia bariátrica. São inúmeros os e-mails que a gente tem recebido. E para isso eu trouxe um consultor que entende tudo sobre o assunto. Eu estou recebendo o Dr. Rodrigo Nitti, que é cirurgião do aparelho digestivo, mestre pela Universidade Federal do Paraná, e é da Gastroclínica Cascavel, e incorporou a equipe recentemente, mas já vem fazendo um trabalho reconhecido na área aqui em Cascavel. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Dr. Rodrigo, e já perguntar se existem variações às formas de cirurgia bariátrica e quais são elas, tudo bem? Tudo bem. Então, Soraya, existem 4 tipos de cirurgia bariátrica que são aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina hoje, né? As 2 mais utilizadas são a cirurgia de sleeve, que é uma cirurgia que só mexe no estômago, e a cirurgia de bypass ou cirurgia de capela, que é uma cirurgia que faz uma redução do estômago e um desvio do intestino também, né? Então, hoje no Brasil, ainda a cirurgia mais realizada é a cirurgia de bypass gástrico, que se faz uma redução do estômago e um desvio do intestino. Já em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a cirurgia de sleeve vem sendo a mais utilizada. Mas as 2 cirurgias têm ótimos resultados, né? Certo. E o que determina o emprego de uma ou de outra, doutor? São vários fatores, né? A presença de comorbidades no paciente, o estilo de vida do paciente, como é o hábito alimentar do paciente, até mesmo o sexo do paciente. A gente sabe que os pacientes super obesos, que têm um IMC muito elevado, a cirurgia de bypass ou a cirurgia de capela se torna uma cirurgia mais difícil de ser realizada, então às vezes a gente prioriza a realização da cirurgia de sleeve, né? A presença de doenças associadas, então a presença de um refluxo gastroesofágico importante pode contraindicar, por exemplo, a cirurgia de sleeve, e o paciente tem um maior benefício com a cirurgia de bypass, né, que é a cirurgia de capela. A gente sabe que algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, tendem a ter uma melhor resolução com a cirurgia de capela ou a cirurgia de bypass também. Então, na verdade, isso é uma discussão, depende de vários fatores, o médico e o paciente têm a decisão técnica, mas também existe outros fatores que o médico tem que levar em consideração. Certo, então quer dizer, tem que conversar muito antes, né? Por isso que é tão importante o relacionamento entre o cirurgião, entre o médico especialista e o paciente, né? Com certeza. A cirurgia bariátrica, ela é um processo de construção, né? Então existe todo um preparo pré-operatório de consultas com o cirurgião, com o nutricionista, com o psicólogo, fisioterapeuta, né? Toda uma equipe multidisciplinar
E essas consultas servem para o paciente conhecendo a equipe que vai tratar ele, e conhecendo o cirurgião, e adquirindo confiança no cirurgião, né? O cirurgião, ao longo das consultas, vai explicando, sempre explica alguma coisa a mais que não deu tempo de falar na outra consulta, ou que por algum motivo não pode ser abordado, né, na primeira consulta. Então, com certeza, as consultas elas são essenciais e tem que ser conversado muito. Certo. O Dr. Rodrigo está falando aqui, gente, em comorbidades, doenças associadas. Às vezes esses termos parecem um pouco estranhos para vocês, mas é que muita gente às vezes pensa na cirurgia bariátrica apenas como a resolução do problema da obesidade. Mas o fato é que existem muitas doenças que vêm junto com a obesidade e aí se torna um pesadelo na vida dessas pessoas. Então eu queria que o senhor falasse a respeito das indicações, em quais casos a cirurgia bariátrica, pensando nessas comorbidades, ela é indicada e se tem alguma contraindicação. Sim. A cirurgia bariátrica ela é indicada principalmente baseado no índice de massa corporal do paciente e na tentativa que o paciente já tenha feito de fazer um tratamento para sua obesidade, né? Então deve ter havido uma refratariedade no tratamento clínico e, além disso, o IMC do paciente tem que ser compatível para que ele possa operar. Então, normalmente, a indicação ela se dá a partir de um IMC de 35, na presença dessas doenças associadas, certo, ou um IMC acima de 40, sem doenças associadas, né? Não precisa ter nenhuma doença associada quando o paciente tem um IMC acima de 40. Que é a obesidade mórbida, que é a obesidade grau 3, Uhum. Exatamente. A obesidade ela é definida quando o paciente tem um IMC acima de 30. De 30 a 35 é primeiro nível de obesidade. Atualmente, no Brasil, não se opera. De 35 a 40, obesidade grau 2. Se o paciente tiver doença associada como hipertensão, como diabetes, como uma doença articular importante, como a apneia do sono grave. E agora o Conselho Federal de Medicina ampliou as comorbidades, então não são somente essas 4, né? Então existem inúmeras comorbidades que hoje a gente está preenchendo essa lacuna que a gente tinha antes, de doenças que a gente sabe que são causadas pela obesidade, né, que têm relação com a obesidade e que antes não eram consideradas para indicação da cirurgia bariátrica. E hoje essas doenças elas são muitas, né? O Conselho Federal de Medicina divulgou uma lista de aproximadamente 20 doenças que têm relação com a obesidade e que podem ser consideradas na indicação da cirurgia bariátrica. Certo. Você estava falando antes dos profissionais envolvidos em todo o processo, antes da cirurgia, durante e depois também, doutor Rodrigo. E existem casos de pessoas que encaram a cirurgia bariátrica como uma solução para os seus problemas, né? A gente sabe que não é assim, né? Existe todo um preparo que tem que ser levado a sério e acabam não fazendo aquele acompanhamento com o psicólogo, com a nutricionista. Quais são as consequências para esse perfil de paciente? O paciente que foge, né, da equipe multidisciplinar, que muitas vezes acompanha só para fazer a cirurgia, depois não tem mais esse retorno, pode ter sérias repercussões, né? Cirurgia bariátrica ela gera uma mudança muito grande, né, no dia a dia do paciente. Querendo ou não, a alimentação é algo muito importante na vida da pessoa e ela comer menos pode gerar, então, outros transtornos, ansiedade e compulsões por outras situações, né? Então, isso tudo vai estar sendo monitorizado pela equipe multidisciplinar. É lógico, o cirurgião também, mas a nutricionista, a psicóloga tem um papel essencial para evitar compulsão, por exemplo, por bebida alcoólica, evitar erros alimentares no futuro que façam com que o paciente recupere e reganhe todo o peso que ele perdeu. Então a gente observa que quando o paciente foge e deixa de fazer esse acompanhamento no pós-operatório, essa situação ela fica mais frequente, né? É mais fácil que aconteça esses erros após a cirurgia, como por exemplo a recuperação do peso. Tá, falando em recuperação, pegando esse gancho aí, como é que acontece a recuperação desse paciente? Antigamente, uma cirurgia bariátrica tinha um tempo muito maior, né, de reabilitação, de voltar para os seus afazeres, atividade de trabalho. Como é que é hoje, doutor? A cirurgia bariátrica hoje, Soraya, é muito evoluída, sabe, né? Vem como toda medicina, a cirurgia bariátrica também evoluiu muito. O tempo cirúrgico, primeiro, é um tempo que hoje gira em torno de 1 hora e 20, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? O tempo de internação do paciente no hospital é de aproximadamente 24 horas. Nossa, então, se o paciente, rápido. por exemplo, operar numa sexta-feira à tarde, no domingo à tarde ele já está indo para casa, né? O tempo de jejum é simplesmente o mesmo dia da cirurgia, no outro dia a gente já libera uma dieta líquida para ver como é a aceitação do paciente.
Limitação no pós-operatório realmente também é muito pequena. Os pacientes a partir do 3º, 4º PO realmente referem para a gente que parece que nem fizeram nenhuma cirurgia. Como a cirurgia por vídeo são pequenas incisões, então existe muito pouca dor no pós-operatório. O principal fator limitante na recuperação é a evolução da dieta, né? Então esse paciente vai ter que ficar com uma dieta líquida por 7 a 10 dias, depois uma dieta líquida pastosa, depois uma dieta pastosa e vai estar comendo o alimento sólido após mais ou menos 30 dias, né? O Dr. Rodrigo fala na cirurgia por videolaparoscopia, todo mundo tem um sonho, né? Vou sair um pouquinho aqui do nosso assunto. Meu sonho é que eu vejo tanto isso, gente, as pessoas que podem fazer uma cirurgia por vídeo, a recuperação, a segurança, é uma coisa espetacular. Eu acho que o meu sonho, Dr. Rodrigo, é que o Brasil ainda viva uma situação em que o governo consiga oferecer para o cidadão uma medicina de ponta e que os médicos possam realizar essa cirurgia também, que eles possam ter condições de trabalhar, porque realmente a gente vê que a recuperação é outra, é fantástica, né? Com certeza, na própria cirurgia bariátrica, né, a qual não é liberada por videolaparoscopia no SUS ainda, né, a gente observa que o tempo de recuperação do paciente é diferente, a incidência de hérnias de parede abdominal no local da incisão é diferente, né. Então, com certeza, a recuperação na cirurgia videolaparoscópica é totalmente diferente, é muito melhor do que a recuperação na cirurgia convencional. E a gente realiza não só a cirurgia bariátrica, né, mas todas as cirurgias hoje, cirurgia de câncer, de estômago, de intestino grosso, tudo por videolaparoscopia, né? Então isso é um avanço e que realmente no SUS o paciente tem essa dificuldade, né, porque não há liberação para fazer esse tipo de procedimento por videolaparoscopia. Já pensaram, gente? Quanto a gente ia sair ganhando se realmente apostassem, investissem, trabalhassem com seriedade na saúde? Papel nosso, hein? Papel nosso exigir isso. Dr. Rodrigo, com relação ao pós-cirúrgico, o paciente continua fazendo uso de algum tipo de medicamento? Isso é muito relativo, né, Soraya? Depende do grupo. A gente sabe que a cirurgia de sleeve, como é uma cirurgia somente restritiva, que se faz uma redução do estômago e não se faz um desvio do intestino, não é necessário fazer uso contínuo de polivitamínico, então isso pode ser monitorizado pelo médico com exames periódicos 2 vezes por ano. Isso é uma dúvida muito comum do paciente, né, que ele sempre pergunta, doutor, mas se eu fizer essa cirurgia eu vou ter que tomar vitamina o resto da vida? A gente sempre explica para o paciente que tomar vitamina o resto da vida é simplesmente tomar um comprimido de um polivitamínico diário, que não são injeções, não é nada muito custoso para o paciente, perto do que a obesidade trazia para ele. Sim. E no caso da cirurgia de bypass, que é a cirurgia de capela, a gente começa com uma reposição de rotina por 6 meses do polivitamínico, de ferro via oral, e depois se faz essa reposição conforme a necessidade, né? Mas, em contrapartida, um paciente, por exemplo, que era diabético, que era hipertenso, ele deixa de usar várias outras medicações para pressão, para o diabetes, muitas vezes até mesmo insulina. Em troca, talvez ele tenha que repor um polivitamínico via oral. Mas se você colocar na balança, né, o que é preferível para o paciente, o que é melhor para a saúde dele, é lógico que o polivitamínico via oral é muito mais benéfico para o paciente do que ele ter que continuar com tratamento de hipertensão, de diabetes e outras doenças, né? Sem dúvida. Então, gente, olha só, se vocês tiverem alguma dúvida específica com relação à cirurgia bariátrica, manda um e-mail para a gente, contato@medicinesaude.tv.br, que a gente vai levar essa questão até o Dr. Rodrigo Nitti e ele com certeza estará aqui respondendo essas questões diretamente para você. Dr. Rodrigo, obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Excelente semana. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta eu converso com os arquitetos responsáveis pelo nosso novo cenário. A Aline Silveira, o Caio Mores e também o Lori Crisel, da Crisel e Uren Arquitetos Associados. Ficou lindo, né? É rapidinho, a gente volta já já. Aconchego, sofisticação, bom gosto e excelência em atendimento. Lelena Home Design.
Aqui você encontra o que há de mais bonito e criativo em móveis e decoração para a sua casa. Avenida Brasil 4716, Cascavel. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. E nós estamos de volta. Eu falei para vocês que quando eu voltasse, eu ia vir com uma turma literalmente da pesada, gente. Um staff fantástico de arquitetos, que olha, vocês vão ver pelas imagens, não pararam de trabalhar nem enquanto estavam aqui, ó, se preparando para gravar. Olha só o que eles aprontaram enquanto viam ali uma coisinha, um detalhe que não estavam gostando muito, já mexeram e já alteraram o nosso cenário. Por isso que no primeiro bloco vocês viram algumas peças, alguns objetos que agora estão fora do lugar, mudaram. Ficou muito mais bonito, né? Claro, e eu quero agradecer muitíssimo a parceria e o trabalho do Lori Crisel, da Aline Silveira e do Caio Mores, todos aí do escritório Crisel Yurin Arquitetos Associados. O nome já é pomposo, né? Tudo bem, gente? Tudo bem, bom? senhora. Eu estou muito feliz com essa parceria. Quando eu conheci o Caio e a Aline, depois eu conheci o Lori, eu falei, gente, eu quero um cenário acolhedor, com cor, com vida, com calor. Isso é o encontro saudável, né? A gente se encontra sempre para falar de coisas boas da vida, de saúde, de autoestima, de bem-estar, e vocês conseguiram fazer isso. Eu estou muito grata, muito obrigada, viu? Nós agradecemos, senhora. Obrigado a nós. Agora eu quero saber por que vocês pensaram nessa composição, e claro, com a parceria da Lelena, minha querida Lelena, da Lelena Home Design. Todas as peças que vocês estão vendo aqui são da loja da Lelena, vocês podem fazer uma visita e conhecer tudo assim, em louco, bem pertinho, tá? Como é que foi pensar nesse cenário, gente? O que vocês imaginaram quando eu pedi para vocês, falei mais ou menos, dei as dicas, né? Como é que foi fazer essa composição? Quem começa falando? Bom, tudo parte de uma demanda, né? Quando chegou o pedido que você havia comentado com a Aline, com o Caio, se pensou sempre nessa questão da humanização, né? Quando a gente usa o termo ambientação na arquitetura, que é o que a gente fez aqui, né? Não é um trabalho nem de decoração, nem de arquitetura de interiores, né? A gente só está ambientando o espaço. Então se trabalha um pouco em cima dessas demandas que chegam. A principal é que você disse que queria cores, né? Você queria que fosse relativamente despojado, descontraído e que tivesse cor envolvida no processo. Então a gente já buscou um pouco disso partindo de coisas que você já tinha aqui, como o jardim de fundo, né? Um cenário natural do seu estúdio. E aí começou uma composição em cima disso, né? O que a gente poderia trazer que trouxesse essa ambientação um pouco mais humanizada que você queria quando você pediu cores. A gente sempre trabalha em cima do que vem como pedido. E aí vão surgindo peças, objetos, coisas que vão traduzindo isso, né? E que é mais ou menos a tendência do que a gente tem visto agora, né? Esses quadros, né? Remetendo à natureza, pássaros, City Garden, que é uma febre. Gente, o que são esses City Garden? Eu sou apaixonada por essa peça. É uma tendência forte também, né? Tanto nessa ambientação interna quanto na externa, de exterior também, né? Sim, na verdade até o City Garden a gente aproveitou aqui com uma dupla função, né? Ele serve como elemento de decoração, mas aqui a gente pode usar ele como um apoio também. Então isso que é bem interessante do City Garden. Ele é uma peça decorativa, mas ele pode ser utilizado também. Então ele tem diversos usos. Isso que acho que por isso que ele é tanto usado, né? Ele é muito versátil, eu acho. É, né? O queridinho, né? E aí, gostou do resultado também, Caio? Eu adorei. Eu achei que tá fantástico. Alegre, divertido, colorido. Foi bacana montar e o resultado ficou fantástico. Que bom, eu estou mais feliz ainda. Bom, mas para vocês que já conhecem a história do escritório Crisel Yurin Arquitetos Associados, sempre tem mais alguma coisa que você pode conhecer. E eu queria saber um pouquinho do trabalho de vocês ao longo do tempo. O Lori é gaúcho de Pelotas, está em Cascavel já há algum tempo. Eu estava lendo a respeito, dentre inúmeras titularidades suas, Lori, seu currículo é vasto, né? Seu currículo é vasto. Você é mestre em conforto ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso me chamou a atenção,
porque eu falo muito aqui em construção sustentável, que remete à questão da convivência saudável, né? Uma coisa está ligada à outra. E eu queria saber como é pensar no bem-estar do seu cliente aliando tecnologia, muitas vezes contemporaneidade, tradição, conceitos divergentes, né? Como é que vocês pensam trabalhar tudo isso quando o cliente vem, você falou em demanda, né? Mas quando ele vem com tudo isso na cabeça e despeja em cima de vocês? O escritório tem 10 anos já aqui em Cascavel, né? Já é um longo período aqui com essa cidade que nos acolheu tão bem. Uma das coisas que a gente sempre busca orientar é um pouco de compreensão do que se pede, né? Hoje em dia se usa muito as palavras tendência, voga, né? O que está acontecendo. E isso é muito perigoso na área da arquitetura, porque a arquitetura se divide em vários nichos. Então, a tendência ou a voga que serve para um estúdio não serve para uma residência, que não serve para uma clínica, né? Aí entra a questão da gente vir com essa sustentabilidade, não só no uso de materiais ou no emprego de tecnologias, mas principalmente você entender qual atividade vai ser gerada ali e o que aquelas pessoas esperam desse espaço. A gente disse que sustentabilidade é bem diferente do que se chama de ecológico, né? Ecológico é quando você tem algo que preserva a natureza e você vai trabalhar em cima desses limiares, mas não necessariamente com o aspecto econômico envolvido. Normalmente, quando você pega coisas que são tituladas como selo verde, elas são caras. Quando a gente vem para a linha sustentabilidade, é porque você está aliando o fator econômico junto. Então, algo só é dito como sustentável se você estiver vendo o lado econômico agregado a todos os outros valores. E isso vai fazer com que o emprego do espaço, a utilização desse espaço tenha uma durabilidade muito maior, que ele venha a ser sustentável, né? Eu fazer uma coisa hoje que no mês que vem já não serve mais, deixou de ser sustentável por melhor que sejam os materiais aplicados. Então, cada um desses nichos da arquitetura, ou cada um desses campos da arquitetura, a gente sempre busca fazer com que esteja alinhado o uso com essa empregabilidade toda que você vai ter. Por exemplo, uma clínica, né? Hoje se trabalha muito com a questão da humanização da clínica. Então não é mais interessante que a pessoa chegue em um espaço clínico e se sinta quase em um hospital. Então você vai quebrando determinadas situações que vão lembrando a essa condicionante de saúde que às vezes não é positiva, através de como você está humanizando esse espaço. E isso vai fazer com que esse novo ambiente, esse novo espaço que se criou, ele tem uma sustentabilidade maior em termos de tempo, e aí você começa a agregar os fatores sustentáveis em termos de economia junto. Por exemplo, não precisa ser caro para ser bonito. Né? Então, às vezes, você pode trabalhar muito o que você já tem, não naquela linha necessariamente de reciclar, mas de você usar ele um pouco diferente. É o caso do City Garden, como ela acabou de dizer. É uma peça que seria para você ter uma área externa e servir como um assento, mas aqui mesmo a gente está usando ele como um apoio. Então, às vezes, algo que você já tem, você transforma. E hoje, uma das coisas que chega muito em termos de pedido é: eu quero determinada coisa, eu quero que fique esteticamente muito interessante, mas tem que entrar no meu orçamento. Não tem nada mais sustentável do que colocar no orçamento que você tem disponível, né? Tá saindo um pouco de linha da arquitetura, preceitos anteriores aonde você, para fazer o novo, tinha que ter tudo novo. Hoje, fazer o novo é você readequar o que você tem para que ele vire novo. Claro, você pode agregar coisas novas, recém-chegadas, mas sem necessariamente trocar tudo que você já tinha. Sim. Quando a gente vai para a linha do sustentável, a gente trabalha muito isso, não? Claro, a tecnologia vai entrar, materiais vão entrar, mas principalmente o seu raciocínio em lidar com isso na arquitetura, né? Fantástico, né? É um conceito muito interessante mesmo, né? Viu como é bom, como a gente aprende também com essa turma aqui, com esses feras. Aline, você é de Cascavel? Sou de Cascavel, Na verdade, a minha história dentro da arquitetura começou no Crisel Yuren, que eu comecei lá como estagiária. Aí acabei saindo de lá quando terminei a faculdade e agora estou voltando para casa. Que gostoso. Fiquei uns anos fora, trabalhando mais com interiores mesmo, e agora estou voltando para casa. E você também é professora? Também sou área professora. Também, né? Muito bom. E como é que o Caio foi parar no escritório? Eu já sou economista, tenho formação, mas a arquitetura surgiu na minha vida
há 5 anos atrás. Eu estou acabando a faculdade agora, estou no último ano. E o Lori aconteceu na minha vida no primeiro ano de faculdade. Olha só. Eu pedi demissão do emprego que eu tinha e fui pedir para ele, perguntei quem que era o cara aqui na faculdade, qual o escritório aqui que domina. Eu falei assim, o Flávio e o Lori. Eu fui conversar com eles. Eu falei, pedi um estágio e ele falou, não queria nada menos, né? Nada ele menos. queria simplesmente o top dos tops, Mas né? não é. Muito, não, gostei de você, não já, é, viu, Caio? tem que ser, Isso né? aí, certinho. Daí eu pedi o estágio, ele falou, quando é que você pode começar? Eu falei, posso amanhã. E foi assim, no final do ano. Disponibilidade imediata, claro, para as Comecei coisas boas da e vida. foi a coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Muitas portas se abriram, muitas portas. Essa, inclusive, entende? Foi Que a parceria que gostoso, começou ali. muito bom, Bem né? legal. Isso é bacana, você veja, eu gosto muito de trabalhar a história de vida das pessoas, né? Então as pessoas, você que está em casa, acaba conhecendo um pouquinho mais a história do Lori, que tem já bem consolidada a carreira, o escritório em Cascavel, um pouco da história da Aline, que está regressando também agora para a crise em Uriel. O próprio Caio está começando, né? Quer dizer, e é uma história bacana que você viu, ele já tinha uma profissão, já estava solidificado e falou, não é isso que eu quero, então eu vou começar de novo. Isso aí sempre serve para quem está assistindo, quem está vendo a gente, viu, Caio? É bem interessante. Você atuou na Europa, né, Lori? Isso certamente influencia a sua concepção no dia a dia, de trabalho, né? Como funciona isso na elaboração e na execução de um projeto? Tudo isso que você viu lá fora, onde você atuou também, aqui no Brasil. Bom, a experiência que eu tive, ela foi muito boa, foi muito importante. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos. E aí, quando eu voltei, e aí aliado ao Flávio Uren, que é meu sócio, também tem uma larga experiência, isso foi muito bom na hora de nós consolidarmos os dois conhecimentos e poder trazer um pouco de realidades distintas para você conformar uma nova realidade, né? Alguns movimentos europeus, principalmente, aí eu falo mais porque minha vivência foi lá, eles são muito consolidados, eles são muito engajados em algumas regionalidades, né? Eu, por exemplo, trabalhei em Londres, então o Reino Unido é muito fechado, né? Que tem características muito específicas, que às vezes não é a mesma característica da Espanha, ou da Itália, ou da França, enfim. Mas se comunicam, algumas linhas conceituais comungam de várias ideias. Certo. E o escritório acabou tomando um rumo muito corporativo, muito destinado a incorporadoras, construtoras, grupos de investimentos, e a gente pôde trazer um pouco disso para a consolidação de como poderiam ser geridos os projetos nesse sentido. Nós atendemos também outros públicos, né? Público residencial, comercial, público mais voltado à questão da saúde, e aí em todos eles a gente consegue trazer um pouco dessa movimentação, um pouco dessa união de experiências, né? Isso é bom porque você consegue mostrar determinadas coisas que às vezes você tem um prisma relativamente fechado e aí chega um detalhe, uma informação e isso se abre. Principalmente que hoje nós vivemos num movimento social onde tudo é muito rápido, tudo é muito perceptivo, né? Hoje todas as informações você precisa estar na sua mão, né? Através de um smartphone. Né? Exatamente. E aí todas essas movimentações então acabam auxiliando a isso, né? Bom, gente, eu sei que eu não posso falar em tendência aqui perto do Lori, né? Eu já vi que acaba Pode sendo ser. um termo, um lugar comum, na verdade, né? Quando você pensa ou quando alguém fala em futuro para você da arquitetura, você consegue pensar em quê? Em mobilidade, né? Tudo hoje vai para esse caminho. Da própria arquitetura ser uma arquitetura móvel, né? Hoje o que funciona aqui em Cascavel tranquilamente funciona em outras regiões, desde que você atente a essa questão do micro, né? De como que isso lá vai ser interpretado e mais uma vez como que as pessoas vão absorver isso, né? A arquitetura é muito voltada hoje cada vez mais a público-alvo.
Antes nós tínhamos várias áreas destinadas a públicos-alvos, né? Principalmente na parte comercial. Né? Então tem um público-alvo para cada segmento, e a arquitetura acaba tendo isso também, e os arquitetos vão entrando num caminho mercadológico muito voltado para isso, né? Para quem eu vou atuar. E hoje é muito comum você ter nichos na arquitetura, né? Escritórios que trabalham muito bem em determinados segmentos e se aliam a outros escritórios para complementar isso. Então a mobilidade é mais nesse sentido, de você identificar qual é o nicho da sua atuação. Né? E em todas as áreas, se a gente pegar, por exemplo, a área médica, né? Você tem vários especialistas em várias áreas e todos eles, vamos chamar assim, compartilham pacientes, né? Então existe um cardiologista que percebe que naquele momento o paciente precisa de um gastro, né? Então ele faz esse link, e a arquitetura começa a ter uma mobilidade nesse sentido também. Já se rompeu aquela ideia de que o arquiteto é um ser único e ele tem que fazer tudo, né? Porque cada um vai para uma área, a arquitetura se abre cada vez mais, existem várias configurações da arquitetura que são muito distintas, e isso é muito saudável, você identificar onde é o seu nicho, onde é o seu campo real de atuação, e aí você ter essa mobilidade dentre outras estruturas dentro da arquitetura também. Tá certo. Bom, futuro para você tá ligado, além da arquitetura, à experiência de ser mãe, né, Aline? Exato. A Aline tá gravidinha aí, é para quando o bebê? Para janeiro. Janeiro. Tem um tempinho ainda para trabalhar bastante, até lá né? dá para preparar o apartamento com a nossa cara direitinho, o quartinho do neném, que a gente se preocupa, né? Arquiteto, ai meu Deus, como é que eu vou fazer o quartinho? Tô grávida, é o quarto. Ai meu Deus, já pensou que coisa boa ter uma arquiteta em casa ali, ó? Que gostoso. Essa criança já vai ter um quarto todo especial, certamente, que venha com bastante saúde, viu? E futuro para o Caio, primeiro agora é finalizar a graduação, né? E entrar de cabeça nessa área fantástica. Então, eu estou há 4, 5 meses para acabar, defender meu TCC e me atirar e começar a trabalhar. Que bacana, sucesso. Sucesso para vocês três, para o escritório, para o Flávio também. Eu quero agradecer mais uma vez muitíssimo a colaboração de vocês, a parceria, estou muito contente. Espero que a gente possa revitalizar isso outras vezes, né? Vocês aí de casa, se quiserem contatar o escritório Criseu Yuren, o telefone está embaixo com o endereço, vocês podem entrar em contato através das redes sociais também, conhecer um pouquinho mais o trabalho desse staff fantástico. Nuri, obrigada. Boa semana para vocês. Obrigado. Você também, minha querida gravidinha aí do ano, né, Aline e Caio. Sucesso para vocês, tá? Muito obrigado, a você também. A gente vai agora para aquele quadro gostoso que todo mundo fica esperando a semana toda para saber qual vai ser a receita saudável dessa vez. E quem ajuda, claro, é ela, Guta. Este quadro é um oferecimento de Maçã Verde. O lugar é um verdadeiro pomar. Oi, gente boa! Hoje nós vamos trabalhar com um ingrediente que eu adoro, a aveia. Ela proporciona inúmeros benefícios para a saúde. Eu vou citar só 3. Como ela é excelente fonte de fibras, ela auxilia no trânsito intestinal. Ela diminui a absorção de açúcar e de gordura e ela auxilia na perda de peso, pois ela provoca bastante saciedade. Hoje nós vamos fazer uma receita de bolinho de banana. Vai ter umas frutinhas cristalizadas, umas castanhas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, para o nosso bolinho de banana com aveia, nós vamos precisar de 2 xícaras de aveia média. Você, se preferir, se tiver em casa, pode usar a fina, pode usar a grossa, pode misturar as duas, fazer um mix das duas, não tem problema. Eu acho essa a mais adequada, porque a fina eu acho muito fina, tem menos fibra, e eu acho a grossa, o bolo quebra muito, sabe? Ele não consegue ter uma textura tão boa, então eu acho essa daqui a mais adequada. 2 bananas prata, eu gosto de usar prata porque ela tem menos açúcar, ela não tem um sabor tão forte. 2 ovos, 1 xícara de mascavo, 1 colher de chá de canela, 1 colher de sobremesa de fermento e 1/4 de xícara de óleo. Eu estou usando aqui o de girassol. Para fazer o recheiozinho, você pode usar a própria banana no fundo, se você quiser. Eu estou usando aqui, eu olhei o que eu tinha em casa. Eu peguei um pouco de castanha do Pará, peguei um pouco de pêssego cristalizado, umas frutinhas cristalizadas que eu tinha, ameixa. Fiz um mix aqui e vou colocar. Vocês podem colocar o que vocês tiverem aí, tá? Tem até um cri-cri aqui que eu ganhei no celeiro, agora na época de festa junina, coloquei junto. Vocês vão ver que vai ficar bom.
Gente, mais uma receita de liquidificador. Eu amo! Vamos lá. Façam nessa ordem que eu vou falar que vai ficar mais fácil, tá? Primeiro os líquidos. Vamos pôr lá os ovos, o azeite. Isso daqui é bolo de fazer dando risada, gente. A banana, que é molinha. E o açúcar, que ele vai caramelizar um pouquinho, já vai derreter fácil. Então, primeiro bate esses daqui, vocês vão ver como é moleza. Gente, menos de 20 segundos já ficou líquido. Agora vamos na aveia. Eu faço, não sei se vocês já viram a minha página, Guta Te Ajuda, eu faço um mingauzinho salgado de aveia para comer antes de dormir. Ai, que é muito bom. Põe assim, uma xícara de leite, 2 colheres bem cheias de aveia e uma pitada de sal. E põe para engrossar numa panelinha. Fica uma delícia. Agora vamos pôr a canela e o fermento. Deixa eu falar dessas frutas aqui para vocês. Quando vocês entram na Maçã Verde, tem uma mesa bem na frente, tem vários tipos de castanhas, tem ameixas, tem tâmaras. Ali é uma oportunidade bem bacana de comprar esse tipo de produto com muita qualidade e com preço bem bacana. Aproveitem, tá? Aqui nós não vamos bater, a gente só vai misturar. Dá uma misturadinha de leve. E o bolo é isso, gente. Bom, aqui, acabei de bater, misturei aquelas frutinhas, as castanhas. E vou pôr numa forma untada. Essa receita, se quiser fazer aquele bolo com a forma que tem o furo no meio, você pode dobrar ela. Se a tua família for grande, até dobra, porque o bolo ele não fica, vocês vão ver, ele não fica tão grande. A minha família é pequena, eu gosto de fazer bolo pequeno e também acho legal que ele não fica velho, né? Quando ele vai ficar velho, já acabou. Tente encontrar tempo ao longo do dia para se conectar com o divino que existe em você. Pode ser meditando, para quem tem esse costume, pode ser ouvindo uma música, pode ser contemplando a natureza, vendo as crianças brincarem. Tente se desligar por alguns instantes do nosso mundo material e dos problemas que permeiam o nosso dia a dia. Oxigene sua alma e seu corpo ficará mais leve. Gente, olha que legal, você enxerga os pedacinhos de fruta, enxerga as nozes e vai ter aquele gostinho de banana. Esse daqui é para minha amiga Soraya. O Fernando vai levar para você, Soraya. Se você não receber, você me avisa, tá? Eu puxo a orelha dele. Gente, me curtam no Face, acompanhe lá que eu tô sempre dando cursos, dou atendimento personalizado. E semana que vem eu tô de volta com mais uma receita bem saudável e mais uma super dica para vocês. Tchau, tchau! Uniprime Oeste, 303 milhões em ativos, aplicações em RDC pelos cooperados, 216 milhões. Maior rentabilidade sobre o capital, 12 milhões de reais em sobras, ou em média, mais de R$ 4.100 por cooperado. Mas quem vive Uniprime tem bem mais a comemorar. A atenção e atendimento Prime acabam de ganhar um novo e selecionado endereço. A sede própria, na Rua Minas Gerais, inaugurada com a presença expressiva dos cooperados. Um andar inteiro com elevador exclusivo e todo espaço e conforto. O grande diferencial da Uniprime é a qualidade no seu atendimento. A inauguração desta sede própria reflete essa preocupação, abrindo um espaço nobre para que o cooperado possa realmente se sentir em casa. Quanto mais você vive a Uniprime, maior o seu retorno,
Uniprime Oeste do Paraná. Nasce em Cascavel o COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado, com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete Maciel. COP, a vida renasce a cada dia. Baidene Salão. Profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar. Gente, sabe o que é bom também aqui no Encontro Saudável, além das dicas de saúde? São as dicas para você se vestir muitíssimo bem e por um preço muito especial. Então a dica dessa semana é para você dar um pulinho lá na Nega Bacana, na rua Francisco Bartinique, no Coqueiral, ali do ladinho da panificadora Jardim Cristal, e conhecer todas as novidades que acabaram de chegar na loja. Eu fui e fiquei maluca. Escolhi esse vestido de malha, de mangas longas, marsala, que é uma cor muito bonita, que particularmente eu gosto demais. E olha, eu tenho que contar para vocês, tudo, absolutamente tudo está com 50% de desconto. Não são só as peças de etiqueta, não. Todas as peças da loja inteira, aliás, das duas lojas, estão com super desconto de 50%. Todo mês de julho. O que você está esperando? Dá um pulinho lá, você vai ser muitíssimo bem atendido e vai conferir as novidades para o inverno 2016. Você já sabe, né? Nega Bacana, lá você não anda, você desfila. Agora sim você vai conferir o lançamento da NET HD TV em Cascavel. Nós estivemos lá e vamos mostrar como foi o café da manhã promovido para clientes e parceiros da NET TV de Cascavel com esse super lançamento, né, gente? Afinal, é a maior operadora de serviços convergentes via cabo da América Latina, trazendo novidades para Cascavel. Espia só! E a TV Medicina e Saúde está presente no lançamento da NET HD TV de Cascavel. Você vai conhecer as inovações que a maior operadora de serviços convergentes via cabo da América Latina está trazendo para a nossa cidade. Eduardo, essas mudanças oferecem muito mais que qualidade de imagem e de áudio para todos os usuários da NET, agora em HD de Cascavel. Quais são os benefícios que os usuários passam a ter daqui para frente? Acho que é uma mudança de conceito, né? É a forma com que se vê televisão e agora a forma como se vai ter entretenimento. Uma das principais coisas é a interatividade com o sistema de comunicação de entretenimento chamado televisão, antigamente. Porque agora você tem o controle da TV, você tem o controle dos programas. Você pode, na parte do HD, você tem, além de ter uma quantidade superior de canais, mais de 180 canais, sendo esses em torno de mais de 60 em HD, você faz a interatividade com a televisão. Você pode estar, por exemplo, vendo um filme, vendo um jogo de futebol, você pode dar um pause, sair da sala, retornar e continuar vendo aquilo que você estava fazendo, aquilo que você estava assistindo. Muitas vezes quando a gente fala assim em futebol, pô, deu um gol, você não viu o gol, aí você pode retroceder, vai passar de novo, não vai esperar o replay da televisão, você faz o seu replay. Além disso, você tem o controle das senhas, você tem o controle da programação. Você pode olhar e dizer assim, pô, meu filho tem 5, 6, 7, 10, 12, 15 anos e tem programas que eu não quero que ele assista.
Porque quando a criança pega o controle, ela é totalmente interativa, né? Ela fica zapeando de um lado para o outro, mudando canais. E você pode cair no canal que você não queira que ele assista. E a partir daí você coloca uma senha. Você pode colocar uma senha por canal ou você pode colocar uma senha geral por idade. Então todos os programas que vierem com aquela determinada idade proibida, ele não passa, ele bloqueia e precisa da senha para liberar. Além disso, você pode colocar os teus canais favoritos. Você pode escolher toda a gama de canais que você quer e a partir daí você pode estar seguindo no canal, totalmente no controle remoto, o que você vai assistir. E quem gosta de filme, né, principalmente com o som original, e vem tudo dublado, muitas vezes diz um monte de bobagem e quer uma tradução errada, você tem a opção de escolher que você quer o som original e a legenda em português. Então você troca, você pode dizer, esse filme eu quero, quando começa o filme, eu quero legenda português e o som original. Então são recursos extremamente importantes. Me esqueci de ver a novela. Vou no restaurante e tem a novela. Pô, a mulher fica, minha novela, não tem problema. Você pega o seu tablet, acessa o site da NET, acessa a sua conta, acessa o programa e manda gravar aquele programa pelo tablet. Você chega em casa, você assiste aquele programa. E além disso tem o Now, né? O Now virtual, que é o Now digital, onde você assiste a toda a programação do Now, onde estiver, do jeito que você quiser. De tal forma que você acesse no tablet, você acessa no smartphone e veja toda a sua programação, todos os filmes que estão no Now. A maioria deles, mais de 80%, são totalmente gratuitos. Você tem que ter a assinatura dos telecines ou da HBO para ver os filmes dentro do pacote da NET. E você tem uma facilidade de estar no entretenimento onde você quiser, do jeito que você quiser. Acesso aos tablets, acesso ao smartphone, acesso à televisão, ou seja, uma tranquilidade de você se divertir onde e como você desejar. Agora para as Olimpíadas, por exemplo, né? As Olimpíadas é o maior momento hoje do esporte brasileiro, que vai acontecer agora em agosto. A NET é a única que vai disponibilizar mais de 25 canais em HD, onde você poderá ver toda a transmissão de todos os jogos que estiverem acontecendo, independente também de onde eles estiverem, você pode assistir também onde quiser. Se você perdeu aquele jogo, que é ao vivo, direto, num dos canais que estão passando na NET, em seguida ele vai estar no Now. Então você vai poder assistir através do Now, daqueles programas, aquelas competições que você não conseguiu ver. E além de todo esse rol de entretenimentos que você falou, modalidades esportivas, vai melhorar muito a qualidade também dos programas locais, que é uma coisa que o cascavelense valoriza muito, né? E que nós também valorizamos demais, né? A NET é a única operadora que faz questão de estar com os canais locais presentes na sua grade de programação. Porque a gente tem um conceito muito forte de estar junto com a comunidade, de estar presente. E para nós é uma satisfação enorme e uma necessidade de estar transmitindo a qualidade e estar colocando muito mais qualidade na transmissão dos canais locais. É um exemplo os canais que vivem o dia a dia de Cascavel. Né? As notícias nacionais, elas fazem parte de um conglomerado nacional. Agora, a notícia local, aquela que mexe com a gente, aquela que mexe com quem é daqui. E para nós é essencial ter isso na melhor qualidade, na melhor parceria possível. Certo. Eduardo, para finalizar, com relação às mensalidades, o que muda com essa transição para o usuário da NET TV? Eu diria o seguinte, hoje ele tem um leque muito maior de opções. Né? Nós chamamos HD TV, ele sai de um pacote analógico, ele vai para um pacote digital ou para um pacote HD TV. Se ele quiser ficar com o pacote que ele tem hoje, simplesmente com a programação que ele tem hoje, o cliente simplesmente passa a ser um cliente digital e nós vamos na casa do cliente, ele agenda, nós trocamos a caixa sem custo nenhum, ele continua pagando a mesma mensalidade que pagava antes, passa dos 56 canais que ele tinha hoje para mais de 120 canais, só mantendo a parte de digitalização. Se ele quiser fazer parte do mundo HD, e estar olhando todos os canais das Olimpíadas, todos os canais de esportes de HD, aí ele tem que escolher qual é o pacote que ele gostaria de estar acessando. E aí tem preços variáveis, variando de 70, 150, 200, tudo depende qual é a programação que ele vai querer. Mas quem é cliente NET
e simplesmente hoje quer sair do analógico e ir para o digital, mantendo seu pacote, não tem custo nenhum. Gente, o programa foi recheado de coisas diferentes, né? Eu espero que vocês tenham gostado muito e sempre na torcida para que o fim de semana, o início de semana seja fantástico, com muitas bênçãos, com muita produtividade, com coisas boas acontecendo. E se as coisas ruins acontecerem, e elas acontecem, tenham ânimo, não desanimem, perseverem. Isso é que faz a diferença, a forma como a gente enfrenta os problemas diários. Vocês já sabem, eu estou aqui sempre, esperando a companhia de vocês no nosso encontro saudável. Boa semana, super beijo, a gente se encontra, até mais!